Olá a todas e a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês no segundo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, que traz eixos temáticos tão significativos, tão importantes para o nosso debate. Aqui estamos Aida Cunha Batista, professora, mulher, brasileira, e eu, Adriana Vidaletti, também professora brasileira, que viemos aqui compartilhar então os nossos escritos, as nossas reflexões e convidar a todas e a todos para essa conversa, para este diálogo. Então, essa apresentação é para eu, tu, elas, e marcar o lugar do feminino na autoria docente. Trazemos para vocês alguns dados sobre as mulheres aqui no Brasil. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2022, as mulheres representaram 52,65% dos votos. Na pós-graduação, em 2021, somávamos 54,2%. Nos cursos em estrito senso. Dos beneficiários da CAPES com bolsas no país, 58% são mulheres. De acordo com o Censo Escolar 2021, as professoras correspondiam à maioria em todas as etapas. Somos 96,3% na educação infantil, 88,1% nos anos iniciais e 66,5% nos anos finais do fundamental. No ensino médio, somos 57,7% de professores. E onde estão as mulheres na autoria científica? Essa questão, então, nos mobilizou a procurar autoras, procurar escritas que deem visibilidade a essa autoria da mulher. Então, nós encontramos algumas autoras e as trazemos aqui para compartilhar. Entre elas temos Amanda Gurgel de Freitas, Débora Diniz, Marília Silveira e Jocelyn Conte, Isabelle Stenger, Bárbara McClint. Amanda Gurgel nos alerta para o fato de que, se por um lado conseguimos equiparar os percentuais, como os que mostramos anteriormente, em questão de bolsas de estudo, na qual as mulheres já estão 50% e um pouquinho a mais, no eleitorado e na educação, né, na docência, nós já somos maioria. Então, se por um lado nós conseguimos equiparar e até superar, né, a nossa presença, em outros indicadores, como, por exemplo, na pesquisa científica, quando nós colocamos descritores que pautam o feminino, nós percebemos que as pesquisas estão identificadas com títulos e palavras-chave que não identificam a mulher na pesquisa. Então, nós trouxemos aqui para vocês 4 exemplos. Fazendo uma busca no catálogo de teses e dissertações da CAPES, se nós colocarmos professor, por exemplo, nós temos 30.581 resultados de artigos, teses e dissertações com esse termo. Se nós colocamos professora, caímos para 5.474 resultados. Se nós colocamos diretor, a mesma coisa, né? Temos um número de 3.365 resultados. Já se colocamos diretora, temos 499 resultados apenas. Então, a Amanda Gurgel, ela nos traz essa reflexão, porque mesmo que nós nomeamos um título como os professores na docência, os diretores da educação, nós sabemos que a maioria, o protagonismo dessas pessoas é feminino. Nós somos a maioria nesse campo. Então, se somos a maioria nesse campo, por que não estamos aparecendo, né, nos descritores que vão nos trazer essas pesquisas? Por isso, nós estamos provocando esse diálogo aqui com vocês. Débora Diniz, em 2012, nos apresentou o conceito de feminino universal, inflexão de gênero textual, segundo o qual, se estamos falando de um coletivo no qual impera a maioria de mulheres, o gênero da inflexão deve ser o feminino. É importante sempre, diariamente, minuto a minuto, estar atenta para reconhecer
problematizar e propor novas maneiras de ser e estar no mundo, que busquem a superação do patriarcado, a ampliação do mundo dos direitos na sociedade liberal e atuar em oposição a essa organização social que invisibiliza a autoria e o protagonismo da mulher. Atenção às convenções naturalizadas ao longo dos tempos. E isso, na sociedade, nós vemos muito introjetado. E a gente, no dia a dia, não para pensar em quantas expressões, em quantos termos coloca a mulher em situação de inferioridade ou de submissão ao homem. Ainda em 2023, nós somos encharcados na mídia, no cotidiano, nas ruas, nos nossos fazeres, com essas verdades pré-estabelecidas. E nós podemos mudar isso. Nós podemos pensar a respeito e trazer, então, para essas mudanças, no qual a mulher ganha também o seu espaço e o seu protagonismo. Marília Silveira e Jocelyn Conte, inspiradas em Isabelle Stengers e Barbara McClinch, nos convidam a pensar sobre como as mulheres influenciam na criação de uma narrativa científica. Então, essas autoras nos trazem o seguinte desafio: se para além dos descritores no feminino, se para além da escolha de palavras-chave para os nossos artigos, para as nossas escritas de tese, de dissertações, se nós colocarmos para além das palavras-chave no feminino e para além das palavras também no título dos nossos artigos e dos nossos trabalhos científicos, será que também a narrativa do todo desse trabalho, quando é feito por uma mulher, não se apresenta de uma forma diferente? Então, elas nos convidam a pensar: o que uma narrativa científica pautada pelo feminino agrega para o desenvolvimento da ciência? O que uma escrita científica feminina expressa, para além dos dados e da análise? Para iniciar a busca por essas respostas e poder seguir questionando, precisamos pensar sempre sobre os simbolismos e o que a escrita representa. Assim como a Adriana falou, nós temos modelos de comportamento, modelos de tratamento na sociedade que colocam a mulher sempre como inferior, como frágil, colocam a nossa escrita para outros espaços, né? Colocam a nossa escrita para livros de receitas, para poemas, para diários pessoais, para listas de compras. Mas quando nós vamos ver, por exemplo, numa legislação, num protocolo, essa escrita ela está masculinizada. Então, para além disso, o que essa narrativa, o que essa história escrita pelas mulheres pode nos trazer de avanço também na produção científica? E o que nós, então, Adriana e Aida, trazemos para construir com vocês? Na realidade, a gente quer propor aqui um grande debate, uma grande reflexão sobre o que nós vivenciamos no dia a dia. Nós duas, como professoras de educação infantil, que aqui no Brasil é a primeira etapa da educação básica, somos responsáveis pela educação e cuidados de crianças ainda da primeira infância, de 0 a 6 anos. E desde a mais tenra idade, a gente precisa pensar sobre os modelos e o que nós educamos, né? Para que a gente educa. Então, quando nós redigimos os nossos pareceres pedagógicos, falando sobre as crianças e, consequentemente, sobre a nossa atuação docente, quantas vezes nós masculinizamos as nossas escritas para dar conta de uma norma culta da língua portuguesa, fazendo assim com que não se reconheça o feminino como termo oficial, sabendo que majoritariamente são as mulheres que ocupam esses espaços nessas escolas de educação infantil. Quantas famílias conseguem nos reconhecer nessa escrita? Será que nós estamos ali representadas ou estamos sendo cada vez mais invisibilizadas por uma forma de escrever? O que estamos deixando de registros da nossa atuação? A escrita é um registro vivo e nós precisamos atentar para o que nós deixamos de legado e deixamos para o futuro, para aqueles que vão nos ler. Como o nosso protagonismo na escrita agora impacta a produção da escrita das mulheres que formamos em nossas salas de aula. Nós não podemos esquecer que as meninas
que as crianças que nós estamos hoje, né, na condição de professoras delas, amanhã serão as mulheres, serão pessoas adultas como nós. E quais os modelos que nós estamos construindo, quais as inspirações que nós estamos trazendo para essas meninas, para esse coletivo feminino que está aí em formação. E o que você sente quando escuta os adjetivos como presidenta, deputada, delegada, gestora, entre tantos outros? É comum as pessoas dizerem que é estranho, que soa estranho aos ouvidos tais expressões no feminino, mas não deveria ser. Uma vez que temos mulheres e homens, deveriam ser expressões fluidas, assim como a gente fala no masculino. Mas então, quando a gente para refletir sobre essas questões, a gente percebe o quanto ainda precisamos avançar e ocupar este espaço. Provocadas por essas questões, durante o processo de escrita dos textos curtos que publicamos, porque a Adriana e eu escrevemos, então, para o nosso grupo de pesquisa da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e publicamos, então, também alguns estudos, né, que fazemos na área da educação infantil, pensando em dar visibilidade, então, para as mulheres, para as docentes, que são a maioria mulheres, nós começamos a tomar alguns cuidados na nossa escrita. Então, por exemplo, nos textos, nós passamos a escrever as professoras e os professores, as educadoras e os educadores, sempre colocando a mulher em primeiro lugar, uma vez que somos a maioria no campo da educação. E aqui, então, para finalizar a nossa fala, nós queremos homenagear também as mulheres que nos trouxeram até aqui. Porque se nós nos constituímos no feminino, nós precisamos, então, nos inspirar em alguém. Alguém nos trouxe até aqui. Então, a gente traz aqui o registro de duas escritas, de uma mãe e de uma avó, que com seu exemplo de fala comprometida com a valorização feminina, à sua maneira, do seu jeito e no seu tempo, nos trouxeram até este momento presente. Então, aqui é um registro gráfico, né, um simbolismo sobre quais as marcas que elas deixaram nas nossas vidas e na nossa trajetória. Então, mulheres fortes, mulheres que nos constituíram também mulheres e nos fizeram estar aqui abrindo esse espaço de reflexão perante vocês. Escrever dando voz ao feminino é um ato de resistência ao patriarcado e uma ocupação do espaço de direito na escrita acadêmica. Esse escrito é para eu, tu e elas, e também para todos eles que quiserem também virem conosco nesse grande diálogo contemporâneo. Obrigada.